Momento de reflexão com a cantora e pregadora Márcia Bandeira. Vamos refletir numa palavra que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 ao 4. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1 ao 4, que diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Esse texto bastante conhecido fala sobre a grande vitória que Deus concedeu a Josafá. É um texto que fala de um drama que Josafá e o povo de Jerusalém enfrentou. Uma das piores crises que este rei enfrentou. Então, lendo este texto, nós podemos refletir sobre algo. E a primeira coisa que nós refletimos é que a nossa jornada, ela é bastante parecida com muitas coisas que este texto está narrando. Irmãos, a nossa jornada, diferente do que muitas pessoas imaginam, a jornada cristã, ela não é grinaldada de flores. Ela não é uma jornada de muitas e constantes e sempre realizações em todas as áreas das nossas vidas. É certo que nós temos vitórias, sim, com certeza. Nós temos muitas conquistas. Há momentos que nós temos algumas vitórias que Deus nos dá, que a gente fica até espantado. E a gente fica até sem voz. Você que está me assistindo pela live, você que está me escutando pela rádio, você sabe que Deus nos dá a vitória. Mas nem sempre é assim. Nós atravessamos e enfrentamos muitos desafios. Nós experimentamos muitas vezes pisar por vales sombrios. Nós enfrentamos muitas vezes batalhas renidas, batalhas travadas. Nós experimentamos nesse momento de batalhas e de problemas e de desafios que chegam até nós, como chegou diante de Josafá e do povo de Deus, que vem nos trazer sentimentos desesperadores. Então este texto que eu acabei de ler, de 2 Crônicas, capítulo 20, ele evoca para nós grandes, ricas e profundas lições. E nós acabamos de ler que Josafá e todo o povo de Judá, eles estão enfrentando essa circunstância. Foi anunciado a Josafá, alguém trouxe, a Bíblia não diz o nome das pessoas que trouxeram uma notícia para Josafá, e uma notícia ruim. Olha, Josafá, 3 nações estão vindo, e olha, eles já estão a caminho, eles já estão pertinho, Josafá. Pertinho. E essas nações, elas eram terríveis.
Amonitas, Moabitas, e elas se aliançaram com outras nações e se juntaram, pense nisso, para destruir Josafá e o povo de Judá. Então elas eram nações poderosas, elas eram nações perversas, e elas estavam fortemente armadas. Elas estavam armadas até os dentes, digamos assim. E elas já estavam perto de Jerusalém. Não dava tempo de Josafá, ele foi pego de surpresa. Não dava tempo de reunir os soldados, de reunir o exército e fazer um plano de guerra. Não havia tempo. Então, a derrota de Josafá e do povo de Judá parecia naquele momento inevitável. Não havia nenhum sinal, nenhuma chance de esperança. E agora? O que eles podiam fazer? O que eles poderiam fazer diante de uma situação tão desesperadora? Então esse texto evoca para nós algumas lições. E eu quero destacar apenas uma aqui. A primeira lição que eu destaco e que Deus fala comigo e com você nesta hora, nesse texto aqui, é a respeito do medo. Numa batalha, numa guerra, diante de um desafio, a primeira batalha que nós temos que enfrentar e vencer é contra o medo, meu irmão. O texto é bem claro. O texto diz que quando aquelas pessoas vieram a Josafá, falando o tamanho e o poderio daqueles 3 exércitos, daquelas 3 nações que haviam se unido para lutar e destruir Josafá e o povo de Judá, quando eles chegaram diante de Josafá, sabe o que o texto diz? A primeira coisa que aconteceu com Josafá é que ele sentiu medo. Quando eles disseram a Josafá, Josafá temeu. O texto não faz rodeio. Temer é ter medo aqui. Josafá ficou com medo, ficou apavorado. Logo depois da primeira informação que ele teve. Foi essa sensação que ele teve. Irmãos, o medo é algo terrível. O medo é um sentimento desesperador. O medo é um dos piores sentimentos que nós podemos experimentar quando estamos enfrentando lutas, privações. O medo, ele faz com que muitas vezes, antes mesmo de começarmos a lutar, antes da gente sentar para refletir, raciocinar do que está acontecendo, como nós vamos resolver, a primeira coisa que nos acontece muitas vezes é sentir o medo, e o medo faz o quê? Faz com que eu e você percamos a esperança, porque o medo abala terrivelmente a fé. O medo, ele desestabiliza uma pessoa. O medo, ele descontrola as pessoas. O medo, ele nos desestabiliza espiritualmente, psicologicamente e emocionalmente. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo pela rádio, já teve essa sensação de medo ou está passando por essa sensação terrível? É uma sensação que faz as mãos ficarem geladas. A sensação do medo, ela acelera o coração. Ela faz a boca ficar seca. Ela traz calafrios. Ela nos deixa desnorteado. Quando você sente medo de uma situação, você sente aquele frio no estômago, né? Assim que nós costumamos a dizer. Mas o pior que isso, pior que essas sensações, é
desarmar a nossa fé. O medo abalar a nossa fé. Esta é a pior das sensações. O medo, irmão, é uma das armas mais ardilosas do inimigo. É a arma mais perigosa que ele usa contra mim, contra nós e contra você. A Bíblia nos traz exemplos de pessoas que, diante de lutas, de privações, de tribulações, foram terrivelmente abaladas pelo medo. Quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós vemos uma história ali bastante conhecida, em que o povo de Israel estava ali diante dos filisteus, com o seu exército armado, organizado, dias e dias enfrentando uma luta contra os filisteus. E o texto diz que diante do exército dos filisteus havia um gigante chamado Golias. E ele ia à frente do exército filisteu. E à frente dele ia o seu escudeiro, carregando as suas armas. E aquele exército passou dias e dias afrontando os filhos de Israel. O texto diz que os filhos de Israel, os soldados, ficavam desesperados. Só de Golias abrir a sua boca, só de ouvir a sua voz, ouvir as afrontas, o povo, os soldados de Israel não conseguiam enfrentar aquele gigante, porque ele os afrontava e ele os intimidava, ele causava medo, ele desestabilizava os soldados, e eles não conseguiam ir à frente. Mas o texto diz que de repente um pequeno Davi chegou ali para levar comida para os seus irmãos e para ter notícia deles, para levar notícia dos seus irmãos que estavam ali à frente de batalha para o seu pai Jessé. E quando ele vê, no momento que ele está ali, ele vê e ele ouve Golias intimidar, afrontar o povo de Israel e os soldados. Aí ele disse: eu vou lutar contra este soldado, esse gigante. Foi até Saul, você conhece a história. Saul acredita que ele poderia lutar e ele vai. E quando Davi, somente com uma funda na mão, chega ali no meio do campo de batalha, que o gigante olha para ele, vem na direção dele com o seu escudeiro. Quando ele olha para Davi, o texto diz que ele olha para Davi e despreza Davi. E ele caçoa de Davi. Quando o gigante Golias viu Davi, ele começa a desprezar. Então, ele começa também a amaldiçoar Davi, a rogar pragas em cima de Davi. E se Davi ouve e se impressiona com o tamanho do gigante, e se impressiona com as pragas, com as palavras de maldição, e fica com medo. E diante daquela intimidação que causava pavor, terror para os soldados de Israel, diante de Davi não causou dano nenhum. Pelo contrário, Davi confiava no Deus que ele servia. As palavras de afronta do gigante não intimidaram e não desestabilizaram Davi. E o gigante diz assim: você vem a mim com um pedaço de pau e com pedra, por acaso eu sou algum cão? Pois eu vou te matar e vou arrancar a tua cabeça. Mas Davi não ficou com medo naquele momento.
Davi disse: olha, tu vens a mim com espada e com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que Davi pronunciou umas palavras de vitória. E eu quero dizer a você que me escuta, se o medo está te confrontando, tentando desestabilizar você espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, use palavras de vitória no poder e na autoridade do nome de Jesus. Davi disse assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu vou te ferir e tirar a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus no céu. Meu irmão, talvez você esteja enfrentando uma situação que está te causando pavor, que está te causando medo. Eu não sei qual é o gigante, eu não sei qual é a situação que está se agigantando na sua frente contra você para te causar pavor. Talvez você esteja sentindo medo, um medo terrível por causa de um diagnóstico médico. Talvez o medo que você está sentindo é de perder um filho, uma filha, para uma situação de drogas, de vício, ou até mesmo de prostituição, e você está com medo. Talvez o medo que você esteja sentindo seja porque o teu cônjuge chegou com você e disse assim: olha, eu não te amo mais, eu quero o divórcio. Talvez a tua esposa tenha chegado diante de você e diga assim: eu não quero mais viver com você. E tudo isso está te causando medo. Medo de perder um filho, medo de perder uma filha, medo de ficar só, medo da solidão. Esse medo que está te apavorando, tirando o teu sono, fazendo o teu coração ficar acelerado, descompassado. Talvez o medo da morte. Você recebeu o resultado de um exame, ou até mesmo está fazendo exames e não sabe o que vai dar, e você fica com medo, e você sente calafrios, e você sua frio. Mas eu quero te convidar nesta hora, em nome de Jesus. Confia no Senhor. Deus me trouxe nesta hora aqui com esta palavra para te dizer que Ele é contigo. E assim como Davi venceu, a primeira coisa que ele venceu foi o medo diante do gigante. E assim como Josafá, que também sentiu medo diante daquelas 3 nações que vinham lutar, ameaçando destruí-los, mas ele venceu. Eu quero te dizer, e você receba esta palavra agora em nome de Jesus. Recebe aí onde você está a renovação das tuas forças, o Espírito Santo de Deus te revestindo, o Espírito Santo de Deus te fortalecendo em nome de Jesus. E você vai vencer esta peleja. Mas a primeira coisa que você tem que vencer agora, neste momento, é o medo. Não é à toa que a Bíblia diz, centenas de vezes: não temas, não temas, não temas. E o Senhor te diz, o Senhor dos exércitos te diz neste momento: não temas, não temas.
Deus está contigo. Há um outro episódio também no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias está ali trabalhando na reconstrução dos muros. E quando os inimigos do povo de Deus ouviram dizer que eles estavam reconstruindo os muros, eles ficaram furiosos, eles se levantaram contra Neemias. E a primeira coisa que eles fizeram foi tentar colocar medo naquele grande líder e no povo. Eles ameaçaram, eles jogavam palavras contrárias. E teve um momento que o texto de Neemias capítulo 4 diz que os judeus que moravam ali por perto dos inimigos ouviam dizer que a qualquer momento os inimigos iriam atacar a obra, porque eles queriam parar a qualquer custo, a reconstrução dos muros. E eles falavam para os judeus, e o texto diz que os judeus 10 vezes chegavam diante de Neemias e dos que estavam ali enganjados na obra da reconstrução do muro. 10 vezes eles repetiram: olhem, a qualquer momento eles vão nos atacar de todos os lados. Sabe o que é isso? Eles estavam querendo colocar medo, porque se eles conseguem paralisar Neemias, aquele grande líder, se eles conseguem paralisar os que estavam trabalhando na obra da reconstrução dos muros com medo, se eles conseguem desestabilizar, se eles conseguem consumar o desejo deles de plantar medo naqueles trabalhadores, eles iam conseguir paralisar a construção do muro. Mas sabe o que Neemias fez? Neemias disse assim: não temais, lembrai-vos do Senhor, lembrai-vos do poder grandioso do nosso Deus. E o texto diz que eles todos voltaram a trabalhar na reconstrução do muro. É o que Deus está falando para você hoje. Não temais. Olhe, aquelas notícias que foi repetida 10 vezes, que a qualquer momento, de todos os lados, os inimigos poderiam atacar os trabalhadores e paralisar a obra, poderia ter causado medo, temor, desestabilização. Pelo contrário, sabe o que causou? Eles ficaram mais alertas. E eles lembraram-se do poder grandioso de Deus. E eles voltaram a construir os muros. Quando você tiver uma notícia ruim, é isso que Deus está dizendo para a minha vida e para a tua vida. Quando vem uma notícia ruim, não é para te causar medo, pelo contrário, é para você se precaver. A notícia ruim que Deus permite, você tem que transformar ela em arma, para que você venha lutar, saber como lutar e vencer. Você também tem que fazer como o povo fez, lembrar-se de Deus, lembrar-se das promessas de Deus, lembrar-se do que Deus diz na sua palavra. E o que o Senhor fala para você hoje é: não temas. Se veio uma má notícia, se veio alguma coisa que aconteceu para te causar medo, pelo contrário, é para você se preparar e para você guerrear, porque certa é a tua vitória. O texto de 2 Crônicas diz que primeiro Josafá ficou com medo, mas depois ele colocou o povo para orar. Ele congregou todo o povo e disse: vamos orar, vamos jejuar.
E nesse momento em que eles estão buscando ao Senhor, porque não tinha mais tempo de organizar um exército para lutar, então a única arma que eles tinham era oração e jejum. Deus levanta um profeta e diz: não temas, porque eu vou dar vitória. E Deus está dizendo para você hoje: não temas nessa luta, você não vai ter que pelejar, porque o Senhor vai dar vitória. Sabe o que Neemias fez? Eles oraram, eles jejuaram. E Neemias colocou os levitas, os cantores, os músicos para tocar, os levitas para cantar. Em vez de exército, ele colocou cantores. Em vez de armas, ele lutou com as armas do louvor e da adoração. E eu te convido hoje, em nome de Jesus, em vez de você se prostrar, se capitular, ceder ao medo, busque ao Senhor, que Ele te dará força. Louve ao Senhor, que Ele te dará vitória. Em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, do versos 6 ao 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Fique com essa palavra. Lembra-te do Senhor. Lembra-te das suas promessas. Creia que Ele está contigo. Seja revigorado neste momento. Que todo espírito de medo, de ansiedade, de pavor e de desespero seja repreendido agora da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.